Oi, gente, sejam bem-vindos ao Além das Linhas comigo, Kaline Bradley. Aqui no nosso podcast, a ideia é simples, mas potente. Toda semana estaremos recebendo personalidades que, de alguma forma, estão conectados com o universo esportivo. Porque tem gente que vive o esporte no resultado, mas aqui a gente vive o esporte no impacto, na inspiração e na vida real. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Além das Linhas. E é com muita honra que neste primeiro programa, invadindo aí a internet, esse canal que não tem limites para falarmos do futebol pernambucano, do esporte pernambucano, eu tenho uma mesa recheada de convidados para lá de especiais na minha carreira, né? Há mais de 15 anos à frente, né, de um serviço prestado ao futebol pernambucano. E esse convidado ele foi escolhido a dedo, gente. Eu falo que ele está no grupo de WhatsApp mais famoso do Esporte Clube do Recife. Chiquinho, bem-vindo ao programa. Ô, Kaline, que alegria poder estar aqui cercado de queridos amigos, né? Estreando esse novo projeto. Além das linhas, tenho certeza que vai ser um sucesso, assim como tudo que você se propõe a fazer se torna sucesso. E fico muito feliz em estar aqui cercado de grandes amigos também. Quando eu falo assim, ele é um ex-presidente queridinho, gente, do Santa Cruz. Foi campeão pernambucano em 1993. E quando eu ligo para ele, ele fala assim, Kaline, isso não é um convite, é uma convocação. Estou junto com você. Mirinda, Alexandre Mirinda, bem-vindo ao programa. Obrigada, viu? Grande tricolor. Obrigado pelo convite, cara. Você é como o Chiquinho coloca, tudo que você enfrenta com sua competência e a audiência a gente sabe que tem, porque você está aí na mídia há quantos anos, né? Eu é que fiquei honrado com o convite e como você coloca. Eu acho que você inicia o seu programa, o primeiro, né? Ai. E com dois convidados ao meu lado aqui, que a gente vai poder bater excelente papo. Chiquinho, um ídolo não só do esporte, eu acho que já é um ídolo pernambucano, né? E hoje ídolo da minha, não, da nossa Olinda, né? E o prazer também de dividir com o Giovanni essa mesa aqui, saber que ele é genro de um ex-salonista como eu, né? Campeoníssimo, o Ivaldir Pacheco, popular dica. Então, muito feliz de ter recebido esse convite. E o Gil de Carli, a Giovanni de Carli, ele é um apaixonado pelo futebol, apaixonado pelo esporte, um apaixonado pela publicidade, ó, e torcedor do esporte. Esporte com S, né, Gil? Bem-vindo! Ô, Karine, muito obrigado. Também me sinto honrado de poder ter sido convidado para fazer parte desse primeiro programa. Faço minhas palavras de Mirinda e de Chiquinho, que realmente tudo você é uma Midas do jornalismo. Quando você coloca, toca, de fato dá certo. E eu tenho certeza que esse projeto vai ser um projeto vencedor, né? Ele está começando hoje, mas é garantido sucesso. E corroboro também com as palavras dos amigos aqui, que realmente é um prazer poder dividir essa mesa com todos vocês, pessoas queridas, e realmente é uma honra estar aqui. Que coisa boa. Ó, para a gente começar, fugir um pouquinho já do trivial. Chiquinho, a gente sabe que você foi ex-jogador do esporte, do Vasco, tantos clubes, né, do Brasil aí, e político hoje, é vice-prefeito de Olinda, né? A gente que Olinda aqui do ladinho do Recife, para quem não conhece. Mas assim, quem é o Chiquinho fora, né, das linhas? Ou além das linhas? Ô, Kaline, que boa pergunta, viu? Então, Kaline, Vai com calma. não, é aquela linha. Muitas pessoas conhecem o Chiquinho, que foi desportista, né? Mas poucos ainda conhecem o Chiquinho, que hoje milita no meio político. E eu sempre, como falou de Carly, né, e o próprio Mirinda, eu vou ter o seu exemplo em tudo que você se propõe a fazer, você consegue fazer com muita maestria. E na minha vida foi assim, Carlinhos, eu sou um cara muito abençoado por Deus, porque as oportunidades que Deus me deu na minha vida sempre, quando eu menos esperava, as coisas aconteceram. Foi assim na minha vida esportista, né? Eu tive uma carreira meteórica, né? Assim, com 18 anos eu cheguei no esporte, com um mês já estava treinando no profissional, enfim.
Com 6 meses já era campeão pernambucano, revelação, e com 2 anos de clube eu cheguei à seleção brasileira. Assim, foi muito precoce. Um jogador que não teve base, né? Fui descoberto pelo saudoso professor Nereu, a quem eu tenho sempre muita gratidão nesse âmbito esportivo profissional. E logo depois que eu parei de jogar, Kaline, eu voltei a estudar, né? Fiz faculdade de jornalismo e de repente comecei a fazer comentários, participava do seu programa, tive essa escola Também. maravilhosa e de repente eu estava trabalhando numa das maiores empresas do país, né? Como comentarista esportivo. E foi quando eu recebi o convite, na época do grande amigo, eu tenho uma amizade com o nosso antigo prefeito, professor Lupes, de 35 anos, conheci o Lupes quando eu tinha quase 15 anos, enfim. E ele me fez esse convite e ele falou uma coisa para mim que, assim, hoje eu entendo esse propósito. Ele disse para mim, quando ele fez o convite, eu estava muito bem na Globo, e ele, ó, vem para cá ser secretário de esporte. E eu disse a ele, é, prefeito, eu tô tão bem aqui, cara, eu não tô, sabe, fazendo o que eu gosto, eu amo falar de futebol, e ele disse, mas com políticas públicas você pode entregar muito do que você recebeu. Isso me tocou muito e hoje eu entendo muito essa parte, né? O Chiquinho, fora desse âmbito, é um cara tranquilo, assim, muito pai de família, né? Que preserva sempre os verdadeiros amigos, preserva as coisas simples da vida. Eu acho que a simplicidade, ela vem muito da tua humanidade, como você retrata essa nossa passagem aqui. E eu sou um cara, graças a Deus, muito feliz, né? Em tudo como eu falei, me propus a fazer, eu sempre fui muito abençoado e espero continuar assim. A gente conhece o Mirinda, a gente que eu falo, nós aqui do Recife, de Pernambuco, que conhece o Santa Cruz. Mirinda foi presidente do Santa por 2 anos, 1993, 94, não é isso, Mirinda? Isso aí. Mas assim, o Mirinda, como é o Mirinda apaixonado pelo futebol, o Mirinda torcedor tricolor, que viaja o mundo em busca dessa paixão nacional, né, Mirinda? Como é o Mirinda, né, assim, além das linhas, Aí. por essa paixão, né, do Você futebol? fala bem. Eu nasci num berço de desportista, né? Porque, infelizmente, perdi meu pai quando tinha 5 anos de idade. Mas meu pai foi presidente do América. Por isso até que a família Moreira continua hoje o presidente do América é um irmão meu. E eu não deixo de ajudar o América hora nenhuma em homenagem e respeito e acho que no meu sangue ele deixou o amor pelo esporte, né, de uma maneira geral. E no tempo de estudante comecei logo muito cedo a praticar futebol de salão, né? Que na época não, hoje é o futsal, na época era bola pesada, futebol de salão. E essa carreira de salonista, ela foi uma carreira muito vitoriosa desde o tempo de escola, né? Nós conseguimos ser campeões pernambucanos de jogos colegiais pelo um colégio de Olinda, que era o Colégio de São Bento, vencendo numa final Marista, até então coordenado pelo finado Alexandre Borges, que já era o coordenador esportivo do Clube Náutico Capibaribe, e nós ganhamos de 5-2. Ele, quando viu aquilo, se encantou com aquele time de garotos tão habilidosos, e a gente foi campeão num sábado, e na segunda ele foi na diretoria do colégio querer conversar Uhum. com nós garotos, levar, e é por isso que até muita gente até olhava, e na época que eu fui candidato a presidente de Santa Cruz, né, pelas mãos do colegiado, né, que o finado Raimundo Moura, João Cachero, hoje nosso, graças a Deus ainda em vida, nosso Rodolfo Aguiar, né, foi quem nos levou para o Santa Cruz, muita gente, e me lançou candidato a presidente, queriam, vamos dizer, teve oposição e que eu era alvirrubro. Mas todo mundo sabia que desde pequenininho eu não era americano, porque meu pai já tinha morrido e eu não tinha ainda a visão do futebol. Mas tive a felicidade de ter uma babá que era tricolor, que ganhando ou perdendo, Santa Cruz sempre ganhava, pelo menos era o que ela passava para mim. Se Certo. tinha gol, era gol do Santa Cruz. Eu me apaixonei a partir dos 6 Através anos, de uma babá. através de uma babá que até depois eu levei para minha casa depois de casado e faleceu até com seus 90 e poucos anos ainda sendo nossa, vamos dizer, segunda mãe, né? Porque minha mãe teve que ser mãe e pai, na verdade, com a perda de papai. Enfim, aí vem daí essa paixão, vem do berço mesmo, como se diz, e eu me considero um desportista. Eu me sinto, vamos dizer, orgulhoso
né? A pessoa não deve deixar subir a cabeça. Que eu vou na Ilha do Retiro, assisto o jogo nas cadeiras da ilha, sou respeitado pelo torcedor rubro-negro. A mesma coisa nos aflitos, onde, lógico, no Náutico até não tinha como ser, porque o primeiro título de campeão brasileiro de futebol de salão foi o Clube Náutico Capibaribe, e eu envergava a camisa número 8 e fiz parte daquele timaço que deu esse título, não só ao Náutico, a Pernambuco, mas no próprio esporte, no estádio da Ilha do Retiro, nos aflitos, e no meu Santa Cruz nem se fala. Então, esse carinho ainda me fortalece cada vez mais, mesmo a idade já chegando, e continuar um apaixonado de futebol. Eu fui a várias Copas do Mundo, estou indo agora para ver as semifinais e finais do Mundial de Clubes, já estou pronto para 2026, esperar que nosso tão sonhado Hexa chegue, né? Enfim, é a vida de um desportista, né? Então, joguei futebol de campo pelo América, foi quando veio a faculdade e que me tirou, joguei tudo amador. Eu fui treinador de futebol de salão, fui jogador de futebol de campo, nunca fui assalariado, nunca recebi um centavo de nenhum dos clubes que eu passei, muito menos do meu Santa Cruz, né? Mas nem do Náutico, mesmo sendo treinador do Santa Cruz, jogando no América, enfim, é uma paixão que vem de berço. Essa é a verdade. Olha aí o Mirim da Além das Linhas. E você, Gil, publicitário, a gente sempre está conversando contigo de projetos, de parceiros, mas a gente sabe da tua paixão pelo futebol, pelo esporte. Clube do Recife. Assim como Mirinda, Kaline, eu também fui atleta do futebol de salão ainda, da bola pesada, né? E desde de criança, escutava falar no Náutico campeão brasileiro, só se referindo assim, era o Náutico de Mirinda, Tochó, João de Deus, Ranulfo. De tanto a gente ouvir, porque era uma referência para nós, atletas, desde que eu comecei no infantil, né, com 13 anos de idade, e acompanhei a mudança de regras, onde o goleiro, você não podia mais recuar a bola para o goleiro tinha que jogar a bola e a bola bater na metade da quadra, a bola mudou de peso e o futebol de salão passou a chamar futsal. Foi quando, também fui amador, mas quando comecei a receber uma ajuda de custo, na época que veio a Votorantim, e a Votorantim formou um time semi-profissional e levou os melhores atletas do adulto, eu ainda era juvenil, e tive a oportunidade, ele fez referência ao meu sogro foi meu treinador, ainda no Clube do Bandep, lá em Campo Grande, foi onde eu comecei. Perfeito. Também joguei pelo Náutico. Então, assim, o esporte sempre esteve presente na minha vida. Joguei também pelo Marista, num time que também foi super campeão, com atletas da minha geração. E o meu sogro aqui citado, na época que eu jogava no infantil, ele foi quem descobriu o Manuel Tobias. E eu tive o Manuel, um grande amigo, inclusive está com um projeto lindo aqui, junto com o Sesc, de formação de atletas, né, em comunidades, né, carentes. E o Manuel tem esse projeto já lá em Fortaleza. Há muitos anos, né? Figura humana extraordinária. E ele é um cara fantástico. Um abraço, Manuel Tobias, né? Que a internet Sim, vai. Um grande abraço, Manuel, um amigo. Eu recomendo, inclusive, que vocês pautem uma vinda dele aqui para ele falar do projeto social dele, que é muito interessante. E da grande história dele. E a história dele, que é uma história, né, incontestável. Eu vou interromper, Pô, porque não? você fala num ídolo pernambucano e brasileiro, Manuel Mundial. Tobias. E mundial, né? É um jogador do mundo. Que não conhece o Manuel Tobias? Eu levei ele para o ADEME, onde ele fez uma palestra sobre uma parceria que tem para levantar recursos para esse trabalho brilhante que ele faz junto com o SES, Cenário Sistema S. Isso. Então, é uma figura humana fantástica. Ele é espetacular, também um cara da família. E assim, então o esporte sempre teve presente, né? Chiquinho, falando do Chiquinho fora do futebol, eu me lembro, eu conheci Chiquinho, ele não vai nem lembrar disso. Ele estava no Shopping Recife com o Juninho Pernambucano. Na época que ele Só jogava. não vai dizer que era pirraia na época. Vai me dizer que Os dois ainda eram. nós éramos, então, nós éramos. Nós éramos. O Juninho me apresentou Chiquinho, ainda do tempo que eu consegui conviver com o Juninho aqui, ainda porque o Juninho também é oriundo do futsal, antes dele ir embora para o Vasco. Ele falava desse Chiquinho, que tinha uma consciência social
bem interessante. Não era o jogador de futebol pagodeiro, era o cara que gostava do rock nacional e tal. Ele sempre foi diferente, né, Júnior? Sempre. Então não me admira Chiquinho ter ido para o caminho do trabalho ligado à política, mas tenho certeza que com uma consciência social muito grande. Então, assim como Mirinda, quando eu passei na faculdade, foi a época do êxodo dos atletas daqui para jogar fora. Aí meu pai disse: nem pensa, Vai você estudar. vai estudar. Porque ele ainda via o futsal naquela época como um esporte amador, né, ou semi-profissional. Eu disse: não, você vai estudar. Então eu escolhi jornalismo também, Chiquinho, porque meu sonho era trabalhar no rádio. Eu queria trabalhar, não sonhava nem com a televisão, sempre fui apaixonado pelo rádio, e eu queria ser jornalista esportivo. E o mundo me trouxe para a publicidade, porque foi o meu primeiro estágio, realmente eu me apaixonei, mas eu nunca me desvinculei do esporte, pela minha relação com o trade jornalístico, com o trade desportivo também, nunca tive longe, e aí juntou tudo, publicidade, jornalismo e o esporte, e é por isso que... Com E ou com S? O esporte com E e o esporte com S. O bichinho tá tão malzinho agora. A pauta que inclui o esporte nesse momento Tá não é difícil. boa, tá difícil. Mas vamos falar agora do nosso futebol. Todos apresentados, todos além, né, das linhas. Chiquinho, o esporte com Daniel Paulista, né? Eu acho que foi muito assertivo o esporte nesse momento, né? O esporte, ele, na minha opinião, ele perdeu um pouco da sua identidade, né? E esse resgate da identidade, ele passa muito por um treinador que conheça o clube, que tenha essa identidade muito forjada com o clube. Eu sempre, assim, em clubes de massa e clubes que a gente conhece a torcida, eu acho que a identidade com o seu treinador, ela funciona. E não só isso, tá? Eu vou muito além. O esporte ele perdeu um pouco da sua identidade regional em contratações. O esporte sempre se prevaleceu diferente porque ele conseguia lapidar os jogadores regionais. Modernizou demais trazendo jogadores estrangeiros? Você Não fala é só isso? por isso, porque é uma realidade do futebol nacional. Mas é essa perda da sua identidade, assim, por característica. O esporte ele sempre teve jogadores Da na sua base. essência, não só da base, mas por característica, tá, Kaline? E nesse futebol tão globalizado que a gente encontra, eu acho que o esporte ele se perdeu muito nessas contratações, principalmente do seu treinador, né? Ele buscou um treinador argentino, não deu certo, aí depois trouxe outro argentino. Essa busca pelo modernismo e por esse momento de pum que a gente está tendo aí de treinadores estrangeiros, acho que o esporte se perdeu um pouquinho nisso, né? E perdeu um pouco da sua identidade, o seu prumo. Em 93 não tinha isso, né, Mirinda? Meu tempo Era treinador raiz, assim. aí, com certeza, eu concordo com o que Chiquinho diz mesmo, realmente. Eu acho que a base, quando ele fala base, não é só o jogador que nasce, não. A região. Se você for olhar quantos jogadores de ponta despontaram no futebol pernambucano, não só da própria base, né? A gente citaria aqui Cuíca, Ramon, Fernando Santana, Luciano, Givanildo, vários, Tantos. mas se agregou a esses jogadores vindo de Sergipe, vindo de Fortaleza, tudo, mas o futebol ele é um esporte apaixonante, mas se não houver competência de você administrar o futebol, ele é uma bola de neve que não tem tamanho para parar. Aí as coisas começam erradas, continuam erradas e o problema aumentando cada vez mais. Então, É traiçoeiro o futebol. é traiçoeiro. Você precisa estar cercado de bons assessores. A gente, para ter praticado esporte, estamos uma mesa aqui de 3 pessoas que estiveram dentro das 4 linhas, né? É um aprendizado. Você sozinho não chega a lugar nenhum, cara. É um trabalho de grupo e às vezes a vaidade. A pessoa Nossa. chega lá em determinado cargo e acha que ele decide tudo só, ele é que manda e não entende que no futebol não é bem assim. É importante a função desde o roupeiro, né, que ouve o dia a dia, conhece o massagista, até o presidente. Então, se a pessoa que comanda o futebol e que está naquele coisa não tiver essa percepção, a tendência é lógico, nada é 100% na vida, mas a tendência é que não tenha a competência de o resultado chegar, né? O fracasso fica bem mais perto. E quando você tem a consciência que é a coletividade, que todo mundo é importante no processo,
respeitar, como eu digo, a opinião de um massagista, de um roupeiro, porque está ali, ouvindo, Vendo, né? vivendo o clima que a gente chama o cheiro da vestiária. Isso daí é muito E importante. vou falar, o vestiário derruba treinador, hein, Gil? Não só a questão do vestiário e também do comando, como o Merida bem coloca, mas eu queria me pegar num ponto que o Chiquinho colocou, é a questão da perda da identidade. Eu acho que por mais que você tenha um departamento de inteligência de mercado, que você ouça profissionais que estão ali cumprindo cada um sua função, como fisiologista, o fisioterapeuta, Análise de o de desempenho. desempenho, tudo. Agora, eu acho que a perda da identidade do esporte, ela não veio só pelo fato de você ter trazido jogadores estrangeiros ou ter tentado trazer um modelo que se aproxime dessa globalização que o futebol está passando e que o Brasil, de uma forma muito expressiva, também está passando. Basta olhar a quantidade de treinadores estrangeiros que a gente tem no Brasil e a quantidade de jogadores estrangeiros no Brasil. O que eu acho é que nessa escolha, nesse filtro, faltou encontrar tanto treinador ou treinadores, já que foram alguns tentados, inclusive com uma passagem meteórica, como Antônio Oliveira, não teve tempo nem de dizer se ele ia dar certo ou não, porque ele já houve uma rejeição gratuita por parte da torcida, a vinda do Daniel é uma resposta a isso, para dizer, pode não dar certo, e tem tudo até para não dar certo, mas a torcida não vai É aquela deixar... contratação para aliviar o coração do torcedor. Não é Exatamente. isso? E para mim, essa perda da identidade passou em você buscar, não ir atrás de profissionais, independente de onde eles venham, que conseguisse imprimir dentro do seu trabalho ou que conseguisse manter dentro do seu trabalho uma característica que ela é própria do esporte. Ou seja, é o time aguerrido, é o time que, quando a torcida lota, ele pode ser inferior tecnicamente, como aconteceu na Copa do Brasil, em outros campeonatos que o esporte fez de superação dentro da própria Série A, de vencer gigantes. Ah, mas o futebol hoje mudou muito. O Flamengo de hoje é muito maior do que o Flamengo de 10 anos atrás, quando já era forte. Quando o Palmeiras de hoje é muito mais forte que o Palmeiras da Parmalat, que reunia os melhores jogadores do Brasil. Por quê? Todos esses clubes trouxeram esse DNA do futebol mundial. Mas você tem um case de sucesso no Nordeste, que é o Fortaleza. O Fortaleza não perdeu suas características, Nenhuma. mesmo trazendo um treinador que está aí há 4, 5 temporadas, e ele se refez. E gringo. Exatamente. É gringo. E ele se encaixou dentro do que a gente chama de modernidade do futebol com gestão, sem perder a sua identidade como time. A gente em publicidade tem um cuidado muito grande, não só em publicidade, mas em marketing, quando a gente trabalha marcas regionais e que crescem, de você não transformá-las numa marca que ela não é nem nacional nem regional. E muitas marcas nacionais, quando querem ter sucesso regionalmente, não conseguem porque não tem essa identidade que a marca regional consegue ter. Por quê? Porque fala linguagem, responde aquilo que o consumidor quer ouvir. A mesma coisa é o torcedor. O torcedor é um grande consumidor, só que um componente diferente, que é a paixão. E essa paixão tira dele a razão em muitos dos momentos, principalmente quando o time não vai bem. Então, para mim, faltou uma sensibilidade muito grande no comando do esporte, até chegar no treinador e na escolha das características dos jogadores que vieram, de manter aquele esporte que é aguerrido, aquele esporte e a Ilha do Retiro que mete medo e metia medo em qualquer time do Brasil. Que mesmo inferior, mas a torcida sabia que era... Ele respondia, ele jogava de alguma forma. Como acontece com o Santa Cruz, por exemplo. Então, o Santa Cruz, aí você vai dizer, mas o Santa Cruz está lá embaixo, na 4ª divisão. Mas se o Santa Cruz voltar para a primeira, e eu torço que volte, eu queria os 3 na primeira divisão. Como subiu da 4ª, galgou até a primeira, quando trouxe o grafite, o Santa Cruz jogou uma primeira divisão sem perder as suas características. Depois veio a ser rebaixado, ok. Mas manteve o DNA do time e do clube. Para mim, o esporte perdeu o DNA. Eita, Yuri Romão, tem muito que se ajustar aí, né, no time do esporte, que no momento tá em intertemporada, Chiquinho, né, se ajustando, porque só volta a jogar agora no início de julho, Copa do Nordeste contra o Ceará, e logo em seguida, na segunda quinzena de dia 14, se não me engano, o esporte entra em campo pelo Brasileirão. Joinville depois encara o Flamengo fora de casa. Então,
Acho que o primeiro jogo é o Flamengo, não? Eu acho que é Joinville, se não me engano, Não, o né? primeiro jogo é Juventude. Juventude, perdão, né? Juventude. Depois vem o Depois é o Flamengo. E Depois é o antes Flamengo, tem o Ceará pela Copa pela do Copa do Nordeste, e depois Nordeste. é o Juventude. O esporte do Daniel é um bate-papo bacana que a gente tem aqui para falar muita coisa sobre o esporte ainda, mas eu quero falar, você falou da torcida do Santa, falou do Santa, eu quero falar do Santa, que a semana, aí no iniciozinho de junho, completou aí de um público apaixonado, Mirina. Mas a grandeza do Santa Cruz sempre foi essa. É Mais de 100 exatamente. mil torcedores, Você né? olha o Santa Cruz numa Série D, está entre os 6 maiores públicos de todas as séries do Campeonato Brasileiro. Então, quem fez e continua fazendo e vai continuar, independente se ele já esteve sem série. É um amor. Hoje ele está na D, É. então ele já esteve sem série. E essa paixão continua pulsando em cada canto que você chega e encontra um torcedor tricolor, é uma paixão. E aí, quando o time entra em campo e começa a dar resposta, aí é que a loucura sobe a cabeça e lota o estádio. Porque você há de convir um jogo de Série D, você colocar 30 mil pessoas, é uma coisa impensável para quem não conhece a torcida do Santa Cruz. Quem conhece sabe que ela está ao lado do clube em qualquer momento. Ele entrando em campo e jogando isso que tanto Chiquinho como o Gil falou aqui com muita propriedade de identidade, o torcedor de Santa Cruz quer ver essa identidade saindo de dentro do jogador que veste a Isso. camisa, um manto tricolor. Engraçado como, como os jogadores do Santa Náutico Esporte, eles têm perfis diferentes, não é, Gil, Chiquinho? A gente vê um jogador do Santa, assim, cara, ele tem a cara do Santa. Eu lembro que eu entrevistei o Wagner Love, não é? E falaram assim, cara, o Wagner Love é a cara do Santa Cruz. A gente conversou isso também, não foi, Chiquinho? Foi com você, Chiquinho? Foi que a gente conversou? Foi. Falou assim, o Wagner tem a cara. Eu falei, esse é um sucesso, o Wagner Love no Santa. Concorda? Eu sou suspeito para falar. Vou dizer, não, mas e aí você está fazendo a pergunta, parece que você ouviu. Eu conversei sobre isso com o Bruno Rodrigues. Foi? Do Wagner Love? Sim. Porque eu conheço a história, como eu digo, eu sou apaixonado por futebol. Eu sei que Wagner Love gostaria muito de voltar para Recife, né? Porque tem um filho dele que é atleta do esporte e que tem um futuro, tudo indica, brilhante também como jogador. Eu tenho conhecimento disso. Como é que eu vejo meu presidente assumir o Santa Cruz precisando dizer, cheguei para fazer um parênteses parecido. É como eu digo, muita gente pensava que eu era, vamos dizer, alvirrubro, um garoto de 39 anos chega na presidência do Santa Cruz. Você tinha que ousar. Eu fui a São Paulo e trouxe o São Paulo a fazer o primeiro jogo, após ser campeão mundial, foi aqui no estádio do Arruda contra o Santa Cruz, sob minha gestão. Porque eu digo, eu tenho que dizer para meu torcedor que ele acredite, que vai entrar um jovem, tricolor desde pequenininho, e que vai fazer o possível para resgatar a paixão e a grandeza do clube. Porque fazia 2 anos que a gente não era campeão. Apesar de termos um grande presidente que gastou Horrores. milhões, horrores, que era o finado Raimundo Moura. Eu fui diretor dele e vi quanto ele gastou ali dentro, sim. Mas é aquilo que a gente conversa. Tem coisa que o presidente tem que entender que ele é num contexto que até o massagista e o roupeiro é tão importante quanto. Então, às vezes, as pessoas não entendem isso. E aí a responsabilidade foi muito grande, e eu digo, eu vou dar logo. Eu disse, Bruno, contrate Wagner Love, que ele está louco para voltar para Recife. Ele foi conversar, lógico, com o treinador e com a diretoria de futebol, porque não adianta o presidente pensar e querer impor. Isso aí eu acho que o esporte, talvez Chiquinho e vocês, eu não queira nem comentar, mas eu acho que foi o insucesso que o esporte teve de ter caído, foi na hora que trouxe o ídolo dele, que fez uma campanha brilhante, nada contra a pessoa, muito, muito pelo contrário, é um referencial, Diego Souza. o Diego Souza, e a partir dali o time disse, espera aí, Diego Souza chega ganhando o que está ganhando, e a gente ganhando aqui, e a gente correndo por ele, e ele não fazendo nada, e continuando titular do time, enfim, tem isso no mundo do futebol. Acontece, Chico? Então, acontece, Kaline, mas essa situação de Diego Souza, eu vou te falar com toda a sinceridade, sabe? Assim, olhando pelo lado, assim, como ex-atleta, eu acho que o esporte foi muito injusto com o Diego, por conta da condição que ele chegou,
Ele vinha de uma cirurgia. Diego é um jogador de Pesadão. 37, 38 anos. É. Isso já era esperado. O trabalho de Diego seria prepará-lo para o final Da da competição. competição. Eu acho que anteciparam esse processo e não tiveram a sensibilidade da história do cara. Porque ele se prontificou, saiu do Grêmio e veio para o Sport. Fazia um plano de carreira para o cara terminar o ano dele, Bem, terminar a carreira dele no clube, que ele sempre doutor, como É. é uma das formas que, assim, o torcedor, mais de 3.000 pessoas foram no aeroporto pegar o cara. Se ele não entregou esportivamente, tem alguns fatores. Mas o ponto de desequilíbrio do esporte naquele ano foi em função das discussões que teve com o torcedor. O esporte se perdeu um pouquinho no final do campeonato, teve aquela discussão de Love com o torcedor também. Isso acabou acarretando em muita situação. Love depois perdeu o pênalti, o torcedor do esporte ficou chateado com ele, mas não ficou chateado que ele perdeu o pênalti. Ficou chateado da forma como ele reagiu, né? reagiu àquela situação de cobrança. Mas em função dessa situação de Diego, existe essa vaidade em clubes. Existe. Mas eu vejo em clubes de massa você ter jogadores além de referência, né? Como o Mirinda fez em 93. É verdade. Mirinda foi trazer um buscar dos o grandes ídolos nacionais, que foi o Washington. Lógico. E esse jogador, Carlinhos, quando ele chega num time de massa, você só dá a camisa a ele. Ele não vai sentir jogo. Porque existem jogadores e jogadores. Em momento decisivo, um jogador que ele está acostumado com aquele ambiente de time de massa, ele não vai sentir jogo. A camisa não pesa, É né? uma coisa que eu colo muito. Pessoal, Lucas Lima, eu digo, tem que trazer. Além da identidade que ele tem com o clube, é um jogador que Diferença. ele vai ser o Tá só- diferencial. Diferencial. Chegou e foi a diferencial quando se precisou dele, o jogador, o torcedor do esporte reclama. Não, Lucas Lima não chuta no gol, mas quando mais precisou Ai, dele, amigo. no jogo que contra o Santos, foi É. ele que resolveu, entendeu? E é um jogador que, na minha opinião, junto com o garoto, o Zé Lucas, são os melhores jogadores do esporte na temporada, né? Eu brigo muito para jogadores com essa identidade. Em dessa questão do Diego Souza, eu acho que, como eu falei, eu acho que o Sport teria que ter estendido o seu contrato e tentado fazer ele entender que a história dele terminando no Sport seria grandiosa. Mas o pessoal agiu de forma passional, né? Utilizou daquela não subida para o Sport e em colocar toda a responsabilidade, que existiu isso mesmo, né? O jogador, Sim. quando chega, é uma coisa que eu aprendi. Não dá para você tratar diferente, igual todo jogador. Vai ter um diferente que tu vai ter que tratar. E Diego chegou com esse status. Ele subiria com o esporte, disputava o Pernambucano e encerrava em grande estilo, né? E Em fazendo alto uma nível. grande festa para ele, porque eu acho que era merecido, entendeu? Uma coisa Foi que, muito responsável. que a gente ainda não se. A gente está tão moderno, como você falou, globalizou tanto o futebol, mas a gente não traz do que o europeu faz, né? O respeito ao grande ídolo, né? Uma coisa que a gente perde muito. Fechar um ciclo e saber fechar, né? Você viu lógico. aí o treinador da seleção, né? O Lancelotti veio para cá, quando saiu lá do Real Madrid, existiu sim, não é? Uma vibração, existiu sim, uma despedida, né? O Para ele, Ancelotti, ele saiu de lá de uma forma grandiosa, grandiosa, né? né? Um dos grandes vencedores da história de um clube grandioso. Não me conformo até hoje o esporte não ter feito uma despedida para Magrão, cara. Ou, se não for um jogo festivo, algum tipo de homenagem. A forma como teve o desfecho da saída dele, mas a gestão mudou. Então, essa gestão que está aí não teve nenhuma rusga com o Magrão, tanto que ele veio, participou de algumas ações do esporte, inclusive junto com o patrocinador, mas o Magrão eu acho um outro injustiçado junto com o Diego Souza. E saiu brigado os dois, né, na época, né, em função de... Isso é porque, assim, o passional ele tem que passar, né? O clube é muito maior, né? O clube é muito maior que o Ele tem que dirigente. entender que, É. além de dirigente, ele é torcedor. Menina sabe muito bem disso. E é uma coisa que eu sempre converso com o pessoal. Quando o diretor, o time perde, ele manda embora o treinador, para mim ele está sendo muito passional naquele momento. Porque o outro dia é um outro dia, né? Você está ali com os nervos à flor da pele, você demite o treinador após um jogo, por mais que o time tenha sido horrível, de certa forma, mas relaxa. No outro dia tu chama, como o Melinda falou, chama teu comitê que possa te ajudar nas tuas decisões. E o diretor de futebol, né? Ele às vezes ele
ultrapassa esse limite. E você deu um exemplo, não sei quem deu, acho que foi de Carlin, do Fortaleza, né? O Fortaleza está numa situação dificílima, mas o próprio CEO do clube, que é O Marcelo, o Marcelo, ele achou prudente manter o treinador que está lá há tanto tempo, que outro conhece. pensamento, né? Renovou o contrato, Renovou o inclusive. contrato. Então, E a gente não consegue fazer isso. Mas são decisões erradas, né, Chiquinho, em relação à mudança de comando, né? Falando do esporte hoje, são decisões a diretoria fez errado em relação foi o Pepa, permaneceu, trouxe outro treinador agora, o Antônio, contra tudo e contra todos. Ele veio, não ficou nem um mês teve e Souza foi ano embora. Teve o passado, Souza né? também, né? Enfim. Da- Mas é isso. Ó, quero mandar um alô, gente, aqui para os nossos parceiros que acreditam e que sempre investem no nosso programa, que investem no futebol pernambucano. A FPS, né, o Centro Esportivo está conosco, abraçando esse projeto, que respira futebol, que respira o esporte pernambucano. Muito obrigada. Também ao Unibra, o Centro, né, Universitário de Pernambuco. Segundo o MEC, é o segundo melhor centro universitário aqui do Nordeste. Muito obrigada por abraçar esse projeto, esse podcast Além das Linhas, comigo e os nossos convidados aqui, que hoje estamos estreando com o pé direito, falando um pouquinho do nosso futebol, do nosso esporte. Mirinda, o Santa esse ano vai com a SAF. A primeira pergunta que eu fiz hoje pro Mirinda, quando ele chegou aqui no estúdio, falei, ô Mirinda, o Bruno hoje está trancado nas 7 chaves com o Vitinho, com o pessoal da SAF por 2 dias. A SAF chegou invadindo aí os clubes, não é, do futebol brasileiro. É a solução do Santa, Mirinda? Hoje eu não diria só do Santa, não. Eu até lhe disse fora aqui do Isso. programa que se presidente de clube respondesse pelo CPF dele, não precisava SAF em clube nenhum. Mas faz todo tipo de responsabilidade. Deixa os débitos chegar à estratosfera e passa simplesmente para quem vai sucedê-lo. E aí não tem outro caminho para o Santa Cruz, não. É SAF. Agora, é aquilo que eu estou plenamente confiante pela experiência de vida que Bruno Rodrigues tem. Uma pessoa hoje que comanda uma empresa como a Ceasa em Pernambuco, um jovem que foi já deputado federal com 2 mandatos, deputado estadual, enfim, tem uma vida de uma pessoa experiente, mesmo sendo um jovem, e está fazendo um belo trabalho no Santa Cruz, mesmo sem recurso. A busca da SAF era o caminho de qualquer pessoa que chegasse à presidência do Santa Cruz, não teria outro caminho. Agora, precisa ter a competência e a seriedade de analisar quem ele vai trazer para ser parceiro de um clube que você é presidente e com a responsabilidade de milhões e milhões de torcedores. Aí essa responsabilidade, sim, não é só em Bruno, não, é em Bruno, é em Vitor Pessoa de Melo, que é um jovem, mas um jovem que tem a história do pai dele, que foi um excelente presidente do Santa Cruz, Luiz Arnaldo Pessoa de Melo, e que toca uma empresa de engenharia já com muita competência, que é a que era do pai, e ele dá sequência junto com a viúva Regina. E eu conheço a de base, realmente é um menino preparado para administrar o conselho, porque a gente sabe que entra muitas fakes, entra muita coisa do contra, sem saber o problema real que está lá dentro. Não tem outro caminho para o Santa Cruz. Santa Cruz está em recuperação judicial. Tem que cumprir o que está assinado perante o juiz para ter direito a essa recuperação, para não ir à falência. E aí, é isso que quem é contra a SAF quer que aconteça? Não. Quem joga contra é que não sabe os bastidores e quem, vamos dizer, pode ajudar, tem que chegar para ajudar. Eu já disse isso a Bruno, já disse isso a Vitinho e a Adriano Lucena, que também vai dizer que Adriano, um cara que é 4 anos presidente de um órgão como CREA, consegue renovar mandato. Não é nenhum jovenzinho que diz, eu fui enganado ou não. Eu acho que tem um trio que pode analisar as pessoas que estão ofertando o dinheiro e que vão cumprir o que está botando no papel, para a gente não ser, mais uma vez, enganado e frustrado, porque essa torcida não merece isso. Essa torcida merece uma SAF que está chegando, uma SAF competente, que vai sim investir dinheiro. Aí vem a questão do estádio. É polêmico? É. Pessoal, talvez aí não se fala nisso.
A Arena do Palmeiras, o clube hoje talvez mais rico do futebol brasileiro, né? Porque a presidenta dela tem recurso próprio, né? A Leila. Vê quantos jogos o Palmeiras faz fora do estádio dele, porque hoje pertence a quem chegou botando dinheiro e o show vai dar muito mais recursos para o próprio clube se fortalecer do que um jogo, um simples jogo. Não, o time não é bom. O time que é bom, ele ganha, pode ser no campo do adversário, agora, seja um campo de jogo bom. O Palmeiras fez vários jogos fora. Aqui a gente ainda tem a felicidade de ter uma arena. Está aqui o nosso presidente da Arena assistindo esse debate, e ele sabe disso. A Arena ele sempre esteve aberta aos 3 grandes clubes daqui, ao interior, ao Retrô. Quanto tempo o Retrô joga lá na Arena? Então, a gente fazer um cavalo de batalha, porque não. Aí eu pergunto: é melhor você ter uma arena lá no estádio do Arruda, ou o Arruda, que eu, quando presidente, botei 93 mil pessoas lá no Jogo do Brasil contra a Bolívia? Nossa. Né? Pelo amor de Deus, aí hoje só pode botar 30, porque se botar mais é um risco. E quem é que quer ter um acidente no estádio José do Rego Maciel, que tem uma história, uma vida? Ô, Mirinda, e tem uma questão também muito delicada aí. Além da situação financeira difícil do clube, que não é um privilégio só do Santa Cruz, né? Se a gente falar aqui dos 3, todos eles têm suas dificuldades. O Estádio do Arruda é um equipamento caro para você manter. Então, se você vai ter uma participação nas receitas, é muito melhor uma pequena participação do que uma grande despesa. Então, você deixa de ter a despesa e passa a ter resultados positivos. Não só de jogo de futebol, né? De outros tipos de eventos. Sem falar que você vai dar um conforto a quem sustenta o clube até hoje, que é o torcedor. Hoje o torcedor, para entrar num jogo, mesmo sendo só para 30 mil pessoas, é um sacrifício. A qualidade dos banheiros é o banheiro que está à altura de um cidadão qualquer? Não. Mas a paixão do torcedor faz a gente ir e não ter tudo isso que um estádio, uma arena vai oferecer. A gente fala o torcedor merece isso. Que é um amor não correspondido. Exatamente. Né? É uma paixão que a gente fala assim, o torcedor do Santa, para quem está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, nas outras plataformas, né? A gente fala assim, quem não conhece o Santa, né? E fala assim, o Santa é uma paixão do torcedor que precisa ser estudada, né, Chiquinho? Que é uma loucura, minha gente, esse torcedor do Santa Cruz. A gente encontra nas ruas, fala assim, o time do povo, né, vai descer, né? O morro vai descer, o morro vai descer hoje. E a gente olha o perfil do torcedor, a gente olha que eles são apaixonados, Chiquinho. O perfil do torcedor, assim, nordestino, pernambucano, é diferente. Mas principalmente o do Santa, né? Porque é um torcedor que se acostumou com as glórias, né? E hoje ele se sente carente dessas glórias. E essa carência, ela se torna ainda maior a paixão, né? Eu vejo muito isso no Santa Cruz. E de quem é a culpa da carência? Kaline, um clube como Santa Cruz na 4ª divisão não cabe, né? Um time muito grande para ter um porte de time de 4ª divisão. Isso vem acontecendo durante esse século, né? No início de 2010, o Santa sem série. Isso foi uma coisa que abalou, assim, a estrutura. E o mais importante disso é essa renovação, porque a renovação do torcedor, ela é, na minha visão, tá? Ela é calculada de acordo com as suas conquistas, né? É engraçado, né? Não tenha dúvida, Chiquinho. E o torcedor do Santa, por mais que ele não tenha essas conquistas, o último título de expressão do Santa foi a Copa do Nordeste em 2016. 16, com Milton Mendes. 9 anos. Mas a paixão, ela é renovada, né? Você percebe isso no torcedor do Santa. Isso é uma coisa que fica... E vai de geração. Ele vai, independente do resultado. Com todo respeito ao torcedor do Náutico, eu vi durante os anos 90, quando você jogou no esporte, o esporte ficou 11 anos na primeira divisão, ganhou vários títulos pernambucanos. Eu vi muito... 8 títulos na década. Na década, eu vi muito jovem, muita criança que tinha pais alvirrubros passarem a ser esporte. Mas eu não via isso acontecer com os filhos de tricolor. Não. Mas é engraçado que lá em casa, minha mãe é tricolor, e meu filho, ele começou a ficar apaixonado por futebol. Né? Ele hoje joga no Náutico, mas ele começou a torcer pelo Retrô.
dos últimos 2 anos, porque ele viu muito o Retrô chegando às finais do Campeonato Pernambucano, Bacana. ganhando destaque na mídia, e ele falava assim, eu quero uma camisa do Retrô. Quantas vezes eu liguei pro Gustavo Jordão, Gustavo, nem que eu compre uma camisa do Retrô. E o Gustavo agora, sempre que lança uma camisa, quero dar um beijão pro Gustavo Flores. Eles mandam camisa lá para casa, para o meu filho. E ele viaja, ele usa, ele queria ir pro jogo do Náutico, ele trocou a camisa do Retrô. Eu falei, você não vai, né? Você vê que tem isso de Mas resultado, o né? trabalho do Mas Retrô, a gente tem que tirar o chapéu para a competência de Laércio, independente de cor, de torcida, coisa, mas de Laércio e de Gustavo, eu acho que é para ser copiado. Aí, às vezes, as sim. pessoas ficam com inveja. Você Aí fala mal, né, Mirinda? você se junta aos bons, que serás um deles. É o ditado que a gente conhece, é o ovo desde pequeno, te junta aos bons, que serás um deles. Então, o trabalho de Laércio e de Gustavo merece reconhecimento. É o que eu digo, o Santa Cruz, a grandeza do Santa Cruz é ser torcedor. Então, a ele você deve respeito, tem que ter todo carinho com ele, a voz dele, que ele é que vai decidir se deve ou não deve ter SAF. Eu sou um defensor da SAF, porque, na minha modesta opinião, é o único caminho para o Santa Cruz voltar a isso que está se dizendo. O Santa Cruz que foi campeão de Copa do Nordeste, o Santa Cruz que teve Evaristo de Macedo como treinador. Pelo amor de Deus, isso Dois Evaristo campeões do mundo, é, né? é brincadeira, rapaz. Carlos Alberto Silva. Roberto. Ricardo Rocha, Rivaldo. O Rivaldo, Ricardinho. é, Ricardinho quer passou. dizer, você vê as pessoas que vestiram a camisa do Santa Cruz, no caso do esporte, com aquele fantástico time de Chiquinho, Juninho, Dário, que qualquer pernambucano torcia por eles e escala o time deles. Qual é o mais importante? Foi 94 ou 2008, Gil, para você? 94. Ou 2008? Copa do Brasil? Não, a Copa do Brasil realmente foi uma conquista Nacional. que mexeu muito, porque não só pelo fato dela ser incontestável, a quem É, ainda é. debata muito a questão de 87, e quem acha que é, quem acha que não é. Não é a questão aqui. Mas a conquista da Copa do Brasil, e considerando que o esporte tinha um time limitado, né, tecnicamente, e foi feito acho que um pacto. Meu adversário era Corinthians. Era apenas o Corinthians. E o Sport desbancou o Palmeiras, o Vasco. Palmeiras de Vasco. Valdívia, o Vasco de Edmundo, o Internacional. Então, assim, é um título incontestável e uma trajetória aonde o rubro-negro que viveu, que foi aos Jogos, teve esse binômio de torcida e time conectados. Aquilo que eu falava um pouco da identidade. Então, foi um título muito especial, porque a cada jogo do esporte era uma magia que se estabelecia ali na Ilha do Retiro. Então, para mim, o título da Copa do Brasil é o mais importante, mesmo a gente tendo a estrelinha lá de 87, mas pela polêmica eu valorizo mais o da Copa do Brasil. Eu sou muito fã de 94. Eu falo assim, eu não vi o Chiquinho jogar. Você falou pra você, né, Chico? Sempre falou. Sim, Até deixa eu fui no Chico, programa dela, não vi você queria jogar. Eu tava lá em Belo Jardim, né? Não vi você jogar. Mas a gente fala muito, né? Agora, um dos maiores jogos, desculpa, Chiquinho, um dos maiores jogos, você fez a comparação com 94, achei que estava fazendo com 87. Mas um dos maiores jogos da minha vida como torcedor do esporte foi o Sport São Paulo na Ilha do Retiro, com 94. Chiquinho, Juninho, Dário, Sandro, Flávio, Adriano. Marcelo, Dedé, enfim. Aquele jogo, para mim, foi um dos jogos mais bonitos que eu vi do esporte, mesmo não sendo a final do campeonato, e um jogo que também foi um público recorde, foi 5-2, um público recorde na ilha, e um São Paulo campeão do mundo, com um Tele Santana como treinador, fazendo reverência ao time do esporte e ele sendo aplaudido pela torcida. Ou seja, aquele foi um dia especial, É de arrepiar, muito né? diferente. E a gente gravou o ano passado com o Chiquinho uma turma de 94, os 30 anos do título de 94, e todos os jogadores, o Dário, o Adriano, o Sandro, você, o Lembra, teve outro jogador. Bosco. O dia lá da gravação. Da gravação tinha também o. Qual era o nome Marcelo. dele? E ele falou assim: qual foi o jogo mais importante na 94? Todos falaram contra o São Paulo. É porque esse jogo, Kaline, ele reserva não só, como o Ricardo falou, né? Você pegar o campeão do mundo, Tele Santana, com placar elástico, mas a atmosfera ela estava diferente naquele dia. Até antes de entrar do jogo, a gente sempre aquecia no gramado. Quando eu entrei, sabe, aquele impacto que tu sente assim de antes do jogo, aquele friozinho gostoso.
porque eu nunca vi a ilha daquele jeito, assim, muito lotada, né? E a gente já vinha de um grande resultado, a gente tinha ganhado do Botafogo Botafogo. 5-2 também, num jogo tecnicamente perfeito que a gente fez também. E o torcedor ele estava muito entusiasmado, porque ali era um grupo de garotos sonhadores, né? Eu Você tinha sempre quantos anos, Chiquinho, na época? tinha 18 anos. 18 anos. É, tinha A 18. gente não vê, a Diferenciado. gente não vê hoje, não é, Gil? É a falta, né, que a gente falou de revelar jogadores, de lapidar. A gente não vê A gente hoje, tem uma joia gigantesca no que, esporte aí. que é o Zé Lucas. Esse Mas menino, onde né? tem alguém no Santa? Onde tem alguém no Náutico? Onde tem alguém, né, no Retrô? Que começou como time raiz, mas que vem aí trazendo jogadores mais experientes, porque vem disputando uma competição difícil, né? O Laércio relutou muito em não trazer, né, esses jogadores, mas acabou cedendo para o mercado, para o futebol, enfim. A gente sente falta desses meninos da base, A base. Porque se né? tornou uma referência, assim, não só para o futebol pernambucano, mas nordestino em geral. Porque, Kaline, naquela década, se você colocar aí de 94 adiante, eu acho que o sport ele conseguiu revelar uns 6, 7 jogadores para a seleção brasileira. Eu, Russo, Adriano, Juninho, Leonardo, Leonardo. Jackson, Leomar, Bosco, enfim. Isso nunca tinha acontecido com uma geração que começou em 94, né? A geração de 94, logo em 95, Leonardo, Adriano e Juninho foi para Toulon, eu não fui porque eu estava machucado. 96 eu fui convocado, 98 Jackson, 99 Bosco e 2000 acho que Leomar, né? Isso, Aquele 2000. Nunca Com se Leão. teve tantos jogadores em evidência de forma no âmbito nacional, porque quando eu fui convocado para a seleção brasileira, eu brigava com o Rivaldo, eu brigava com o Djalminha, Nossa, com o Alex, com essa Marcelinho outra realidade, Carioca, né? entendeu? Era uma realidade diferente do futebol. E essa nossa geração, ela deu esse pontapé de start, né? Ó, esses caras conseguiram, a gente pode conseguir. Perfeito. Eu acho que tem essa, além do talento, foi uma geração super vitoriosa, né? Que ganhou tudo durante a sequência das suas Acho que carreiras. não adianta ter talento e não ganhar E título. não ganhar. Não adianta. Isso aqui reforça. E você pegava do 1 ao 11, você escalava um da base. Você tem Bosco, Givaldo, É. Sandro, Lima, Sempre tem, né? Adriano, que não é da base, mas Era é de da Fortaleza, região, da né? região. Você tinha jogador, Tânio, Zinho que que veio de pegaram Campina no seu Grande. Santos. Zinho, que pegou, que eu fui buscar em Natal. Adriano, eu tentei e fui em Adriano, acho que era Fortaleza, ferroviário, né? do Ceará. Eu fui buscar, mas o esporte foi mais rápido. Mas já depois jogou no Santa. Sim, É, sim, sim. Então, assim, do 1 ao 11, você tinha o jogador da base jogando, seja titular ou não. E nessa geração que foi sucedendo o Sport, e esses anos todos que o Sport foi vitorioso e se manteve na primeira divisão, a maioria dos jogadores passou pela base. Ou era da base ou era da região. Veio Juninho Petrolina, depois chegou Jackson. E você vai vendo aí que são jogadores regionais, né? Regionais. Que É. tiveram êxito nas suas carreiras. Quero mandar um alô, gente, para nossos parceiros que estão abraçando o nosso projeto, dando pontapé inicial no primeiro episódio do podcast Além das Linhas, com Kaline Braga e os nossos convidados, que é o Nibra, o Centro Universitário do Nordeste. Segundo a MEC, é o segundo melhor centro universitário aqui da região. Além da FPS, que é o centro esportivo, que você pode estar acompanhando também nas nossas redes sociais, nos nossos canais, falando um pouco mais de cada parceiro que está abraçando, né, esse bate-papo bacana sobre o futebol e o esporte pernambucano, regional, brasileiro, e essa paixão que é nossa, Giovanni. De fato, o pernambucano é um apaixonado A gente pelo futebol, né, especificamente pelo esporte, mas o esporte com E, mas principalmente pelo futebol, né? Um estado que tem por característica torcer pelos seus times. Três né? clubes E três- grandes de ponta e com um quarto agora. Hoje você tem que dizer não, que tem 4 clubes de ponta. eu iria falar agora, menina. A gente está falando assim de histórias do Santa, histórias de tradição, de camisa, Santa, Náutico, esporte. A gente não pode esquecer do Retrô, É. que a gente fala, já nasceu grande, não tem como.
Não é uma Você ousadia fala do próprio gigante, Central do Caruaru, chegando. uma estrutura que tá daquela já chegando, chegando. né? Que tá Isso aí chegando. anima a gente, Eu né? acredito que o Central, Mirinda, também na hora que chegar uma SAF lá, porque o Central tem torcida. O É, Central tem lá um a estádio que paixão passando por um, do é, povo de de Caruaru. Caruaru e É uma adjacentes. grande cidade, né? É Que só uma faz cidade que só faz crescer. crescer em pleno desenvolvimento. Então, eu torço também que chegue uma SAF do É, Central, porque é é bom. importante. Eu me Fortalece o lembro de futebol Central e Flamengo, lá no PV. Dudinha, você é muito jovem, mas eu já Dudinha, Vadinho, Cito, que depois veio para Santa Cruz, Jocélio, Juscelio, eu me lembro desse tempo do Central todo. Veja como o Central era grande. Jogar lá O ano que o sempre foi Central foi para difícil. o quadrangular da Série B, o Central quase foi para a Série Quase, A, quase. só subiam dois, Atlético subiu Paranaense, Atlético Paranaense e Curitiba. É, E o sim. Central ficou em terceiro lugar. É. Então, eu torço de ver o Central novamente aí. E o Retrô, incontestavelmente, é um clube para o futuro, É. em termos de formação de Torcida, torcida, tal, perfeito. mas é um time já de uma Perfeito. realidade A muito. gente pode falar hoje que o Retro não tá ainda entendendo o que é a Série C? Ou ainda não? Eu acho que Tá, não. não. Na minha opinião, não. Ele é um time. A Série C É do. tá aí, é- tá é- da ótica, se você for olhar, quantos times, né? De ponta estão aí. tá difícil a Série C esse É, ano. Muito difícil. Ela é difícil, né? É. Eu acho que essa renovação aí de projeto que ele tentou continuar da série D para C é que esse time ele Deu uma acabou queda. se perdendo, né? O nível de competitividade eles são Outro. parecidos, mas o nível de disputa é diferente, Sim. né? O nível de disputa da série C E o é próprio diferente. modelo do É, o próprio modelo, campeonato isso também, que é aí. mais longo, É isso enfim, aí. você precisa ter um elenco mais É. qualificado. É isso. Ou E mais seja, jovem, né? Eu acho mais eu ia falar isso, que aguente, que tenha perna. É isso. Porque a série D ela é mais curta, né? Tiro curto, É, vem porque a é três, mata-mata. Vai chegar a fase mata-mata. de mata-mata. é. E a C não, é ir de volta, igual é a B, igual é a Série A. E a perninha do velhinho não aguenta não, Mirinda. Tem que Tem um ter. classificatório, né? A série C, ela Sim, chega sim, os Os oito oito. primeiros. É Aí difícil. já é outra Aí competição. outro Já é campeonato. outra O Náutico tá competição. chegando, né? Eu tô muito confiante no Náutico, assim. No Náutico e no Hélio dos Anjos. Não, no Existiu uma Náutico, diferença aí. não. A chegada do Hélio, eu acho que ela compôs aí aquele componente que eu te falei, né? De identidade, de você ter um treinador com essa. Que bata na mesa e fala, quem manda aqui sou eu. Não, o Hélio ele Não. tem muito disso. O Hélio, assim, se você pegar o Ele é recorte firme, do Hélio Chiquinho. nos últimos 5 anos, ele sempre conseguiu construir equipes competitivas e vitoriosas, né? E essa vinda do Hélio para o Náutico, eu acho que ela reforça muito esse quesito que eu digo de identidade, né? De clube, torcida, né? E seu treinador. Mas eu venho acompanhando o Náutico, eu converso sempre com o Hélio, com o Guilherme, né? Com o Marcelo, e o Náutico é necessário pontualmente algumas contratações. Isso aí é uma necessidade, né? Até pelo elenco de meio de ano, eu acho que tem que ter uma renovação de elenco, uma melhora na qualidade do elenco para que o Náutico possa chegar forte aí. Se o Náutico conseguir, Kaline, que é o que eu vejo muito, e aconteceu ano passado, como aconteceu com o Remo, equipes de camisa, um tipo de competição como essa, quando ela chega para o mata-mata, ela chega forte. Pesa. Aí Porque pesa. pesa, porque o jogo em casa, a atmosfera ela é diferente, é torcida com time, e o Náutico, a partir do momento que ele passa de fase, aí ele se torna um dos favoritos para a competição, e eu acho que é isso que o Hélio deve estar galgando. Mas mata-mata tem aquele negócio também, né, Mirinda? É você acordar no dia bom, né? Tá O disposto. problema do O mata-mata mata-mata tem esse esse risco. negócio, tem Mas esse eu concordo risco, com o né? Chiquinho que eu acho que o Náutico acertou. Trouxe uma O comissão jogador técnica acordou mais ou menos, competente, né? uma Negócio. comissão técnica comandada por Hélio dos Anjos. Eu acho que ele acertou. O caminho Ah, o Hélio é dos Anjos, maravilhoso. Eu Marcelo, gosto com muito do Guilherme. Hélio. Muito bom, muito O bom. maior inimigo hoje do Náutico e do próprio Hélio como treinador, com essa necessidade de algumas reposições, é o orçamento, né? Porque o Náutico está, por tudo que a gente escuta, já ali no limite. Então ele vai ter que realmente ser muito cirúrgico nas contratações e talvez entrar Precisa alguns reforçar o recursos. elenco. Eu acho que Não o tenha desabafo do Hélio vai muito nessa ponta. Tu viu que ele deu um desabafo após o jogo? Foi, Gente, após a o gente tem que se unir. Ele entrou no Tô âmbito político, precisando inclusive, de né? vocês, É né? porque às vezes O clube precisa de Chico, a união. oposição atrapalha. Atrapalha, Mirinda? E como É. atrapalha. Em todos os clubes, né? E todos Ele os tá dando um clubes. recado ali, ó, minha gente, quem tá aqui, a gente tem eleição no final E do às vezes eu ano. fico me perguntando se esse cara é verdadeiro tricolor, interesses outros que faz ele querer derrubar quem está à frente do clube. Teve um trecho do depoimento da entrevista dele, foi muito interessante.
E eu escutando ontem as resenhas esportivas, os comentaristas, alguns contestando a postura dele e tal, mas ele teve uma fala dele muito interessante, que ele disse, olha, na gestão anterior, eu saí, né, com alguns arranhões e Poxa, tal. No meu contrato tem uma cláusula que se eu vi. automática de Perfeito, renovação. Se eu subir, eu acredito muito que o Náutico vai subir, e a gestão for trocada, eu abro mão da cláusula, porque a gestão que vem não é obrigada a continuar Obrigado. comigo, não vou cobrar nada. Agora, no momento, se unam. No momento, não, Mas é não um joguem contra. recado muito bem dado daquilo que eu te falei. Eu estou precisando de ajuda. Por Mas é favor, muito me disso. escutem, né? Não, eu estou precisando de ajuda. Acho que internamente eu não conversei com o Hélio depois disso. A gente sempre se reúne quando tem oportunidade. A gente se reúne, que Hélio é grande amigo. Mas o que eu percebi ali é um desabafo assim, muito sincero da forma dele, até abrindo mão de uma renovação automática a partir do momento. Mas ele está pensando no clube. O que eu vejo? O Náutico vive um momento financeiro de muita dificuldade e necessita de união. Eu preciso melhorar o meu material humano para que eu possa chegar a conquistar o que eu estou falando para vocês, que é esse E que acesso. vai ser bom para a próxima temporada, para todo Todos, o mundo, para o clube, o clube, Náutico tem que subir também. O né? Náutico, Ele disse, eu vim É. com a missão de colocar o Náutico na Série B. Então, se eu não vou continuar, a missão vai estar cumprida. Então, o recado foi claro da parte dele. Ah, eu gosto de treinador assim, sabe, Brenda? Porque a gente tá vendo uns treinadores, uns jogadores que vêm compondo aí o futebol, que é difícil a gente conversar, né, Chiquinho? É difícil a gente ver os treinos dos clubes. Hoje em dia não tem mais isso, Giovana. A gente ia pro treino e ficava lá o tempo todo, Chiquinho. Eu já falei isso pra você uma vez, não foi? E a gente hoje vai só para a coletiva, demora mais o trecho de chegar na coletiva do que a própria coletiva acontecendo, né? Não sei de onde tiraram isso. o Os Danilo clubes. até liberou essa semana. Foi ontem mesmo, foi. Eu pude conversar com o Daniel Paulista. Eu falei, Daniel, um pedido, por favor. Ele fala, eu fiz, libere a imprensa. Mas é A gente legal, quer essa acompanhar os relação, né? Essa treinos, sabe, relação, né? Mirinda? Não é feito 93, 94, Mirinda, com você lá no comando. Eu acho até que tem um momento do segundo. do Mas normal, hoje é o normal. seguinte, hoje É só tudo. libera 15 minutos, ao invés de você ter meia hora fechado, isso. meia hora. Eu vou precisar de meia hora aqui para É. algumas jogadas que elas são armas Sem dúvida, secretas, né? sem Mas dúvida, sem dúvida. realmente mudou muito. Só que rapidinho, linha cruzada com vocês. Chiquinho, quem foi o melhor treinador que você trabalhou? Caramba, Carlinhos, melhor. O melhor, aquele cara, assim, que trabalhou, que te ajudou pra caramba. Rapaz, eu posso dividir em duas. Pode, Chico, você pode Eu tudo tenho o hoje. maior, que é Nereu Pinheiro, né? E o melhor é Givanildo. O Eu Givanildo. boto o professor Givanildo, que ele, no início da minha carreira, assim, o Givanildo ele tem uma coisa muito. Com poucas palavras, ele te fazia entender. Pela sinceridade, por tudo que carregava como pessoa. Quem não conhece Givanildo, né? Ou, né, menina, não sabe a essência humana que ele tinha com a preocupação que você estava comendo, como é que você ia para o treino, como é que está a tua família. Se preocupava com Ele tudo. tinha esse lado muito humano, por isso Tudo. que aquele jeitão dele, truculento, fora daquilo ali, era uma casca de proteção de uma vida, de uma história riquíssima como jogador de seleção brasileira, né? Sim, Chegar sim. onde ele chegou. E eu tive esse privilégio de ter esse início de minha carreira não só com o Nereu também, que era uma outra pessoa muito sincera, mas assim, muito verdadeira, que me abriu o mundo para eu estar aqui hoje. E esse início de minha carreira com o Givanildo também foi importante, por isso que eu destaco ele. Menino, qual foi aquele treinador, jogador que você contratou? Falou assim, caramba, porque eu trouxe esse cara aqui pro Santa Cruz? Você pode falar, faz muito tempo já, Mirina, que Mas isso não posso. Esse aconteceu. daí Não tem, pode? Não posso, não Não posso. tem? Não tem. Em respeito à memória dele, já não está aqui entre nós. Eu apostei muito nele. Mas, para mim, fatos extra-campo que me deixaram muito Foi treinador ou jogador? treinador. Treinador. Mas, enfim, acontece, né? Acontece isso. Eu concordo muito com o Chiquinho. Eu aprendi muito na minha vida de dirigente, o Givanildo. O Givanildo tinha uma essência que não é de todo mundo. Essa da essência de primeiro o ser humano, depois era o treinador, o professor que cobrava desse ser humano, que ele procurava dar tudo para ele ter a cabeça voltada de praticar o que ele se propunha, para não ser isso ser o impeditivo de ele render dentro de campo, para depois ele fazer as cobranças. Ser essa pessoa que chegava junto para
era um ser humano, não, é um ser humano até hoje, e é essa casca que Chiquinho diz. Ele, quem pensa diz, não, é um cara chato. Não, não, não. Ao contrário, Chiquinho é um cara, Givanildo, de uma humanidade incrível, incrível. Dou esse Vamos testemunho. dar um abraço para o Givanildo, né? Gente, é Abração. muito querido. A Gigantesco, gente né? sempre. Gigantesco, E ele é muito, muito acessível. Ele não, a gente quer entrevistar o Givanildo, ele sempre, ó, vem aqui, né? É. Vem aqui, já sei a casa dele de cor, já fui, né? Ali na avenida lá de Olinda, aquele marzão Tem um bonito. grande vizinho lá, ele tem um grande Eu sei vizinho lá. quem é esse vizinho, tá bem antes da minha frente. Ele que me falou, ó, quem mora aqui é o Mirinda, cara. Eu falei, sim. Gil, na sua opinião, o que é que falta no futebol pernambucano? Gestão. Para mim, gestão, vocês estavam citando aí o Retrô, né? E o Retrô, independente dele subir ou não de divisão, se você for adentrar no que é o Retrô nos seus bastidores, é o modelo, né, mais próximo aqui a ser seguido, né? Laércio é um cara polêmico, há quem não gosta do jeitão dele e tal, mas realmente ele fez um negócio absolutamente profissional e a gente vê o desempenho do Retrô dentro de campo e não está vendo a formação de jovens atletas que o Retrô está investindo e os atletas que ele já está colocando em vários Fora. clubes do Brasil e para fora do país. Tá? Então, eu acho que para mim falta gestão. E das pessoas que fazem os clubes, não só a gestão, mas o desprovimento da vaidade. E essa coisa dessa guerra interna que existe dentro dos clubes, eu conheço algumas pessoas que já foram e são dirigentes, que quando não estão lá no poder, torcem contra. Isso para mim é uma coisa absolutamente inadmissível. Então a vaidade precisa ser colocada de lado e o profissionalismo à frente de tudo. Ai, que legal. Eu ficaria aqui falando com vocês mais uma horinha sobre o nosso futebol. Ficou muita coisa aqui ainda em aberto, mas estão todos convidados a retornarem ao nosso podcast Além das Linhas. Chico, muito obrigada, por Além favor. das linhas, meu amor, Como é que viu? como é que tá Olinda? Olinda se desenvolvendo, Karine. Karine, ó, Kaline, é uma cidade que, assim, a gente tem paixão com todas as problemáticas que existem numa cidade grande como Olinda, mas a gente está muito confiante aí de fazer uma gestão para deixar legado. É isso que eu quero. Eu vou continuar morando na minha cidade e quero deixar legado aí para as próximas gerações. É isso que eu e Mirella aí estamos Tá muito político, Chiquinho. propostos para deixar esse legado aí para nossa cidade. Futebol ou política? Ah, difícil. Hoje, Sim. a minha opinião, você quer saber? A minha paixão é futebol, mas assim, a política eu sou um juvenil que eu estou aprendendo bem. Eu estou aprendendo bem sobre isso. Tá bem, Mirinda? Pertinho de você? É Tá a ótimo. humildade de Chiquinho. Fique certa que Mirella que foi inteligentíssima em ter buscado Chiquinho para ser o vice-prefeito dela. Esse jovem Chiquinho, que para mim é um jovem, tem idade de ser meu filho praticamente, vai fazer uma revolução com o esporte de Olinda, eu não tenho dúvida nenhuma disso, principalmente naquilo, Gil. Se nós que podemos proporcionar às crianças da nossa região e do nosso município, ele é um apaixonado, nasceu em Olinda, como eu também, se nós que gostamos e somos apaixonados não pudermos dar chance a esses garotos, a bandidagem é que vai levar esses garotos para fazer o que a violência que hoje predomina. Então, eu não tenho dúvida que com a humanidade, a capacidade, a vivência do desporto, porque não é só o futebol, não. Eu digo sempre, se todo gestor entendesse a importância do esporte de uma maneira geral, na vida de um jovem que não tem, às vezes, perspectiva de ter uma profissão, como temos 2 jornalistas aqui, um engenheiro, quantos não têm essa oportunidade de ter essa formação, como você tem, com a nossa Fernanda, que está aqui nos prestigiando, né? Aí eu pergunto, por que nós não buscarmos com o esporte, certo? Desde o tênis, né? Está aqui o nosso tenista. Isso. A gente hoje se orgulhou de um brasileiro ser campeão mundial do nosso ping-pong, tênis de mesa, o nosso ping-pong. É dar oportunidade a esse jovem. E Chiquinho tem essa humanidade e como vice-prefeito, não tenho dúvida que ele vai levar todo tipo de esporte para cada rincão
da nossa querida Olímpia. Trabalhar muito Conta com a nisso. gente, Ô, Chico. Karine, e o esporte, ele forma, além de tudo, cidadão. O cidadão. Do bem, É e isso do aí. bem. Isso aí. Né? Mirinda, que orgulho que eu tenho de falar que você é meu amigo, A recíproca é verdadeira. Eu não é? conheci há muitos anos. Não é verdade? Tem esse E privilégio também, viu, Karine? tem, Privilégio. eu sou tão privilegiada nesse Privilégio. meio, né? Eu tenho muitos amigos, assim, que bom que o futebol me proporciona isso, Mas porque você né? conquistou, né? É, Ninguém conquista As amigo pessoas, de as graça. pessoas do legal, bem né? formam uma grande Muito família. bom. É uma Muito bom. família. Tem um parceirão aqui, Kleber Borges, está aqui nos bastidores. Gil, obrigada por ter vindo. É isso. Por favor, volte mais Um vezes. Kleber prazer. fica nos bastidores, mas é exatamente Vou isso. dizer o que Mirinda lhe disse, não é convite, não, é uma convocação. Meu Não, Deus. É só Tá chamar. todo mundo convocado agora. É, Obrigada por ter vindo, É isso, foi um Gil. prazer. Mirinda, muito obrigada. é Volte uma sempre. alegria nossa. E com a mesa dessa, Já e aí na pensou? retaguarda dessa, você bota Kleber e Fernando. É covardia. Puxou. É covardia. Estamos em família. É, estamos em Com certeza. família. Coisa boa. Adivinhar aqui, genro do meu grande amigo, meu fixo de futebol de Já salão. pensou? E Que Valdir reencontro. Pacheco, que reencontro. Então aí, gente, nosso primeiro episódio do podcast Além das Linhas com Karine Braulio, recebendo toda semana convidados especiais, falando, debatendo nessa mesa, né, quadrada, não é? Mesa quadrada, né? Coisas boas, assuntos legais, leves, né? Para você que está aí do outro lado nos acompanhando em qualquer lugar do mundo. Acesse os nossos canais, os streams, fica ligado que toda semana tem aí um episódio bem bacana só para você. Muito obrigada à FPS, nos apoiando mais uma vez aqui no projeto, ao Unibra, que é o Centro Universitário do Nordeste, conosco, somando aí mais uma vez essa parceria. Obrigada, gente, e até o próximo episódio. Valeu!